E aí, Ricardo, vamos falar sobre as últimas informações aí relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, sobre o julgamento, né, de Bolsonaro no TSE, acho que ontem tivemos uma noite, né, com más notícias para o ex-presidente. Foram várias más notícias, mas a principal delas, claro, é o voto do relator Benedito Gonçalves. Já estava esperado que o voto seria negativo para Bolsonaro, né? Mas os recados dados no voto reforçam essa ideia, né? Benedito defendeu a inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, a partir da eleição do ano passado. E os pontos trazidos no voto dele vão ser agora escrutinados pelos demais ministros nos votos que prosseguem na próxima quinta-feira, amanhã, né? E aí o Benedito usou como... Primeiro que ele rejeitou todas as preliminares da defesa para impedir o julgamento, ou para rejeitar o pedido do PDT. E segundo que ele colocou no voto o conjunto da obra e não só a reunião dos embaixadores em julho do ano de 2022, né? Ele diz, olha, a reunião ela está dentro de um contexto, com coisas que aconteceram antes e depois também não dá para tirar isso de dentro de um contexto. E aí ele fala de um discurso, na visão dele, um discurso golpista do ex-presidente, destaca o fato de que Bolsonaro preparou toda a reunião sozinho, né? Sem os ministros, ele enfatiza isso o tempo inteiro, que o ministro tal disse que não participou, o ministro tal disse que não participou, para deixar claro que aquilo ali não era uma coisa de governo, não era uma coisa institucional, mas uma coisa do presidente na época, e isso também reforça, né, a acusação do PDT. E ele também fala muito sobre o precedente da cassação do Fernando Francischini, o deputado que foi cassado por atacar urnas eletrônicas, né? Naquela ocasião já o TSE já tinha concluído que isso era motivo de cassação e ele diz, olha, se era assim para um deputado, imagina para o presidente, né? Com a responsabilidade que o presidente tem. Então, assim, do ponto de vista do voto, foi um voto bem duro, bem contextualizado, vamos dizer assim, o que torna mais difícil para outros ministros se manifestarem a esse respeito. A grande dúvida agora é sobre como é que vai se dar o prosseguimento do julgamento, mas essa é sem dúvida uma má notícia para Bolsonaro. E de alguma maneira, Ricardo, o cenário não está completo, porque ainda há algumas possibilidades de vista, por exemplo, acontecerem, e mesmo se isso acontecer, já parece haver um certo remédio encontrado por alguns dos ministros para que o julgamento prossiga de maneira mais célere, né? É verdade. Agora, ontem uma outra má notícia para Bolsonaro foi a sinalização de que o Raul Araújo não pedirá vista, né? Porque quando terminou o julgamento ontem, após o voto do Benedito, o julgamento prosseguiria e Moraes então questionou ao ministro, né, Raul Araújo, se ele queria votar ontem ou se ele quer votar na quinta-feira, né? Obviamente por conta do tamanho do voto e tal. E aí ele né, se referiu aos demais ministros todos e depois disse, olha, eu acho melhor continuarmos na quinta-feira porque já está meio tarde, ou seja, sinalizando que ele vai votar, né? Que tem um voto longo e por isso era melhor na quinta-feira. Pegaria muito mal para o ministro não fazer essa votação agora, pedir vista na quinta-feira, porque, né, se ele tivesse que fazer isso, era melhor ele fazer na terça, eles botavam outra coisa na pauta na quinta, ou cancelava a reunião, não faria sentido ele pedir, vamos para quinta-feira, para chegar na quinta-feira ele pedir vista, né? Então acho que esse foi um recado, todo mundo entendeu, de que Raul Araújo, ao contrário do que esperava Bolsonaro, não vai pedir vista e o julgamento deve prosseguir na quinta-feira, né? E tem também uma outra condição, Ricardo, que é aquela que gerava mais dúvida, o quanto haveria de comoção ou de repercussão ou de defesa de aliados após o andar desse julgamento. Parece que até agora está distante das melhores expectativas dos bolsonaristas, não? Ricardo, vou até aproveitar a fala do Guilherme e nem tão de aliados, podemos dizer assim, da própria família Bolsonaro, né? Ninguém fala nada sobre o assunto. Exato. O Flávio até falou nas redes, né? Foi um dos poucos que falou, mas assim, de uma forma muito en passant, assim, vamos dizer assim. Então, de fato, o que temos é uma repercussão muito, muito menor do que se imaginava há muito tempo, né? Quando fosse discutir esse assunto, né? De fato, após o voto do relator, houve ali um ou outro, né, de direita e esquerda se manifestando, o próprio Flávio, a Damares, o deputado Gil Diniz, mas foi um ou outro de uma forma muito pontual, muito, né, não houve nenhum tipo de manifestação, não havia ninguém na frente do Tribunal Superior Eleitoral, não havia uma grande mobilização nas redes a ponto de subir hashtag contra o TSE, nem nada do tipo.
o que sinaliza que já está precificada, né, essa inelegibilidade. Ninguém acredita que será diferente, ninguém pretende pressionar o TSE a esse respeito, o que torna mais difícil até mesmo o recurso ao Supremo Tribunal Federal. Acho que ninguém está imaginando que Bolsonaro conseguirá escapar de um jeito ou de outro, né? E isso, de certa forma, é negativo, né? Também uma má notícia para o ex-presidente, porque torna mais fácil tanto essa decisão a respeito da inelegibilidade como outras que podem vir, né? Porque esse é um teste para questões criminais que vêm adiante, e aí muito mais complexas, né, que podem levar até a prisão. Inclusive o Benedito Gonçalves diz ontem que manda repassar parte das informações para a Procuradoria para investigar possíveis ilícitos penais, né, não apenas crimes eleitorais. Nesse aspecto específico, isso sem falar dos outros, né, das joias, da questão do possível Caixa 2 lá no Palácio do Planalto, da questão do cartão de vacina, do 8 de janeiro e por aí vai, né? Então, assim, eu acho que isso é uma sinalização negativa para Bolsonaro. Embora a gente já falou isso aqui ontem, ele também tem essa dificuldade de ao mesmo tempo mobilizar, mas não parecer que ele está afrontando o tribunal, porque isso pioraria a situação, né? Como se diz no interior do estado, Ricardo, a situação do ex-presidente Bolsonaro, pelo menos na justiça, está bem encalacrada. Vamos ver como é que o ex-presidente faz para se desviar, se é que vai conseguir, de algumas dessas acusações. Inicialmente essa do TSE e as outras que ainda virão oriundas das outras investigações de Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e muito mais.